Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Começando aqui um novo Boa Noite 247, neste sábado, dia 20 de fevereiro, com um dia bastante agitado de notícias, com a Petrobras aí no centro, e a gente vai falar muito sobre esse tema hoje. Eu sou a Gisele Federici, vocês já me conhecem do Boa Noite da semana, e hoje eu vou apresentar esse programa junto com um convidado muito importante que vocês conhecem, seja aqui da TV 247 ou do próprio das redes sociais, de artigos, que é o professor Eduardo Costa Pinto, da UFRJ, professor de economia política, né? E ele entende muito de militares. Então, vai ser uma junção muito boa aí, porque ele fala de economia, então vai falar de Petrobras, de política de preços, e vai se estender bastante aí sobre o domínio dos militares no governo Bolsonaro, como a gente colocou nesse título aqui do Boa Noite de hoje. Deixa eu agradecer aqui a Reginalíssima, que já mandou o primeiro superchat. Ela diz: oi, Gisele, espero bons ventos a soprar para o Brasil logo, logo. Olha, hoje foi um dia de mobilizações, né? Várias cidades do Brasil tiveram carreatas pelo Fora Bolsonaro, em defesa do auxílio emergencial, em defesa da vacina para todos. Carreata é uma forma de se manifestar que a população conseguiu fazer com uma devida segurança em meio à pandemia, né? Não é a mesma coisa, mas dá para sair muita gente na rua, dá para fazer barulho, e também não é todo mundo, mas, enfim, é um meio de campo ali, né? Uma forma de gritar pelo Fora Bolsonaro, uma forma de não ficar em casa, mas também não se expor, né? Não correr o risco aí de se infectar pelo coronavírus. Tem situação muito grave em muitas cidades, como Araraquara, interior aqui de São Paulo, decretou lockdown de 60 horas, então começa amanhã, meio-dia, domingo, vai até terça-noite, tudo fechado, até alguns serviços essenciais, inclusive supermercado. É bastante corajosa essa decisão, mas ao mesmo tempo também causa umas confusões, né? Os mercados estão lotados lá agora, cheio de filas, postos de combustíveis também tem filas, porque as pessoas querem abastecer seus veículos antes dessas 60 horas. Então, também dá umas complicações, né? Esse tipo de decisão. Mas é uma cidade que está com as UTIs lotadas, 5 pessoas morreram em Araraquara ontem, sexta-feira, em decorrência da Covid, e muitas outras localidades com situações gravíssimas, né? A gente continua aí num patamar de mais de 1.000 mortos por dia, e o governo fazendo de tudo para a vacinação, o processo de vacinação ser bastante lento. Regina Barros chegou como membro aqui da TV 247, Laurinda Palha Neta também. Juliano de Castro foi o primeiro a comentar aqui. Boa noite. Acho que ele está cumprimentando a Daiane. Boa noite, Daiane. Fala de 4 Barras, Paraná, ao lado de Curitiba. Bom sábado. Valeu, Juliano. Obrigada. Bom sábado para você também. Bom finalzinho de sábado agora. Fernando Cabral também é membro e está dando boa noite aqui. José Gilmar, mais um membro. Olivia Reusler, que está sempre aqui no Boa Noite nos acompanhando. Sônia. Tem uma Guarda Municipal Perucci aqui. Eduardo Goulart, Tiago Souza, muita gente aqui no chat. A Janete Ferraz, Clarinha Ramos, Lúcia Colombaretti, vários membros aqui, vários assinantes. E a Mercedes Cabral, que está sempre aqui também, Magda Famil também, sempre presente. Então, vamos lá, gente. O tema de hoje principal, né, como eu disse, é Petrobras, e tem muitos aspectos para serem abordados. Então, o Bolsonaro ontem anunciou que o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, seria demitido, e isso causou um alvoroço aí no mercado, né? Todo mundo morrendo de medo do que poderia acontecer. Isso depois de uma pressão de ameaça de greve por caminhoneiros, né? Movimentos como o dos petroleiros, que estão no limite dessa política de preços que é atrelada, política de preço de combustível, que é atrelada aos preços internacionais de petróleo e ao dólar, algo que é muito prejudicial para a economia brasileira. Desde o golpe da presidenta Dilma,
essa política de preços ficou à mercê do mercado, né, atendendo aos interesses do mercado, e com várias consequências negativas para o país. Então, tem aí a Petrobras fazendo correções, reajustes, né, recordes históricos de preço de combustível, prejudicando as famílias, os trabalhadores, os caminhoneiros, muita gente que trabalha com transporte, com entrega, e aí o Bolsonaro vai lá e anuncia um militar para a presidência da Petrobras. O que vai acontecer com a política de preços agora com o militar na presidência, que é o general Joaquim Silva e Luna, o cara que está na diretoria da Itaipu Binacional, ninguém sabe. Ninguém sabe como vai ser o futuro próximo aí. Talvez tenha havido uma indicação do Bolsonaro de que essa política de preços não pode continuar, né, quando ele anuncia a troca da presidência da Petrobras. Pelo menos é o que aparenta, né? Porém, hoje ele deu as primeiras declarações, o general falou pela primeira vez desde que o seu nome veio à tona, disse que vai ouvir muito o Paulo Guedes. E também tem um aspecto de que se o Bolsonaro troca pelo general e muda a política de preços, adeus privatizações, né? Ou pelo menos dificulta bastante as privatizações, porque o mercado fica desconfiado, chamando o Brasil de Venezuela, né? É o que o PSDB está fazendo, por exemplo, e outros políticos de direita que estão aí dizendo que essa intervenção na política de preços é algo de governo comunista. Na verdade, é o que seria o ideal, né? É como funcionavam nos governos do PT, no governo da Dilma, governos progressistas. Mas será que ele vai ter coragem de mudar essa política de preços? E se mudar, a quem ele estaria beneficiando e qual o tamanho desse prejuízo, né, do executivo aí, do presidente Bolsonaro, da presidência da República, diante do mercado, diante do Paulo Guedes, como é que fica essa desconfiança? Então, sem mais delongas, deixa eu trazer meu convidado aqui para a gente ouvir a opinião dele, que é de quem entende mesmo. Fiz só uma introdução aqui a tudo que está acontecendo. Professor Eduardo Costa Pinto, professor da UFRJ, professor de Economia Brasileira e Economia Política lá no Instituto de Economia. Manja tudo de política de preços e manja tudo de militares. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos que estão assistindo agora. A gente tenta, Gisele. Se manja muito, a gente tenta. Se Além de estuda bastante, pelo menos, né? A gente estuda bastante para tentar entender essa confusão e esse caos onde a gente veio parar. E, além de tudo, só um comentário, é que eu também sou pesquisador do INEP-FUP, que é que estuda petróleo e a questão do Estado, petróleo, há bastante tempo. Maravilha. Então, a gente vai tentar juntar essas duas coisas aqui hoje. Legal, você é a pessoa perfeita para estar aqui hoje. Vamos destrinchar todos esses assuntos, professor. Então, já começo te perguntando qual é a sua leitura sobre esse anúncio de mudança na presidência da Petrobras. Como é que você vê a entrada de um militar e também a saída do Castelo Branco, né? O que o Bolsonaro quer dizer com isso, com essa troca? O que ele anuncia? Vamos lá, Gisele. Antes de eu chegar nos militares e na própria estratégia do Bolsonaro, tá? É importante fazer uma discussão sobre o que é essa política de preço da Petrobras hoje. Tá? Na verdade, a política de preço hoje é apenas a ponta do iceberg do desmonte do setor de petróleo e gás desde o golpe de 2016. E por que eu estou ressaltando isso? Porque não é o primeiro presidente da Petrobras que cai, tá? Por causa da política de preço. O Pedro Parente também caiu durante o período Temer. Ele não pediu para sair, ele caiu. Tá? E qual é o elemento importante para destacar aqui para vocês que estão nos assistindo, que é a questão da política de preço? Qual é a questão toda da política de preço? Se você faz um tipo de alinhamento, tá? Que é o preço internacional e a questão da variação cambial, nós ficamos muito reféns dessa dinâmica externa. E por quê? Porque a gente tem um dos câmbios que mais oscila ao longo do tempo, né? Ou seja, quando o câmbio se desvaloriza, isso vai ser repassado para o preço. Né? Além de tudo, a gente segue uma dinâmica associada ao preço internacional do petróleo. Se o petróleo cai muito, e observe que eu quero ressaltar isso aqui, Gisele,
essa política de preço na Petrobras, mesmo durante Castelo Branco, já não estava sendo feita de um alinhamento completo. No auge da pandemia, quando o preço do petróleo caiu muito e os preços derivados caíram muito, a Petrobras não repassou essa queda totalmente para garantir lucratividade, ou pelo menos uma perda menor nesse contexto. E o mercado não chiou. E por que não chiou? Porque nesse contexto, né, o mercado... E quem é o mercado, pessoal? Que é importante a gente entender isso. Tá? A grande quantidade de acionistas não majoritários que detêm ações da Petrobras. E não é um contingente pequeno. Tá? Um dos maiores acionistas de ações preferenciais, ou seja, que não tem voto controle, tá? É, por exemplo, o fundo BlackRock. Mas outros acionistas também, né, têm um papel enorme. Antes da gente começar, que eu acho que é importante para entender essa dinâmica, as ações da Petrobras, que é a propriedade da Petrobras, em termos de ações ordinárias, 50% mais ou menos é do Estado brasileiro. Mas se você pega o conjunto das ações que não tem voto, isso cai para quase 30%, ou seja, quase 70% dos donos da Petrobras que têm direito a bônus ou compra e vende de ações sairiam perdendo nesse processo. Então, a empresa hoje, com esse tipo de política de preço, ela beneficia muito mais esses acionistas privados, maximizando o lucro, né, em detrimento de uma piora dos ganhos sociais para o conjunto da sociedade. E essa política de preços tem um fim. Qual é o fim? Eu manter esse preço alinhado o tempo inteiro, porque isso vai permitir a privatização. Essa política do parente lá atrás. A ideia é o seguinte, vamos privatizar essa política de preço, porque como é que é feita a política? É o preço internacional, o câmbio, e a Petrobras coloca um valor a mais, né, que é o custo de internalização do produto importado. Isso, inclusive, viabiliza a ampliação da importação de diesel, gasolina e GLP, principalmente diesel e gasolina. É só a partir de 2016 que a gente vai aumentar nossas importações de derivados, mesmo a gente tendo petróleo e mesmo a gente tendo capacidade. Acho que esse é o ponto que eu queria destacar, Gisele. Por quê? Porque nós nos tornamos autossuficientes de petróleo, nós temos capacidade de refino, e todos os países com essa configuração adotam, sim, formas de regulação de preço. Né? Os países que deixam o alinhamento completo são países que não têm petróleo ou que dependem muito da exportação, da importação de derivados. Com o pré-sal e com os investimentos realizados entre 2012 e 2015, nós aumentamos a capacidade de derivar, nós aumentamos, e às vezes as pessoas não têm ideia. Sabe quando a gente precisa hoje de petróleo importado para nossas refinarias? Apenas 4% do que é consumido. É o último dado, inclusive, que do quarto trimestre do balanço da Petrobras em termos de volume. Ou seja, 96% do petróleo que é refinado nas refinarias brasileiras são de origem brasileira, basicamente do pré-sal. E vários países que têm essa configuração adotam, sim, políticas de preço, né, que reduzem o preço para o consumidor final. Um exemplo disso, se a gente pensar no caso brasileiro, o gás de cozinha. O gás de cozinha não é a principal receita da Petrobras. E eles adotam hoje a maximização de preço. O gás de cozinha quase chegando a R$100. É possível manter, sim, subsídios nesse processo sem afetar muito a receita. E tem que lembrar que mais da metade da população brasileira ganha, no máximo, até R$800. O gás de cozinha tem um peso enorme na renda dessa população. Parte dessa população passou a cozinhar com lenha. Aumentou o consumo de lenha no Brasil nos últimos tempos. Isso é consumo pré-revolução industrial. Tá? E por que eu estou falando essa característica que eu queria ressaltar? Muito se critica 2012, 2014, porque você regulou o preço. Se naquele momento petróleo a 100, porque chegou a 100, sabe quanto é que custaria a gasolina hoje, pessoal, se o petróleo chegar a 100, mantendo essa política de preço? R$10 na bomba. Isso gera inflação, isso gera custo de transporte, isso torna inviável no momento que a gente tem petróleo. Né? Agora, isso beneficia quais interesses? Né? Esses interesses externos, esses interesses do acionista e da gestão da Petrobras, que torna cada vez mais financeirizada, porque a própria Petrobras controladora escolheu para o Conselho de Administração representantes do mercado financeiro.
né? E aí a gente vai ver esse embate agora. E aí trazendo isso para o Bolsonaro. Porque aqui é importante para entender essa dinâmica agora. O que o Bolsonaro fez e qual é a dinâmica? Eu acho que tem um... pelo menos na minha hipótese aqui, e que eu tenho trabalhado, acho que já há muito tempo, Gisele, lá desde 2019, quando a gente fez a primeira entrevista aqui no 247. Na verdade, eu acho que tem uma ilusão de achar que o Bolsonaro, ele é um ultra... na verdade, quando ele traz o Guedes, ele diz assim, olha, seu mercado, eu tô com você. Mas o Bolsonaro, por si só, ele não é um homem nem liberal, nem conservador, ele é um homem de extrema direita. Aquilo que você falou ali, se ele pudesse, ele dava o golpe. Hoje, ontem, há um ano atrás, em qualquer momento do tempo. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque o Bolsonaro ele vai se mover sempre, né, no sentido de olhando a popularidade e olhando a base dele. Com o fim do auxílio, cai a popularidade dele. Os caminhoneiros que são parte da base dele. E ele vai se movimentar o tempo inteiro olhando o quê? Essa base. Se ele enxergar risco de que vai perder essa base, né, ele vai se movimentar, ele vai fazer gambiarra. Por isso que o Silvio Luna diz assim, olha, eu não vou mudar tanto, mas vai mudar a política de preço. Agora, daí, achar que vai girar para uma reestatização ou que não vai conseguir privatizar, não necessariamente é a política do Bolsonaro e do Silvio Luna. Os militares, o pensamento militar, que está associado ao pensamento do Bolsonaro, que é a expressão do neoconservadorismo norte-americano, trabalham com a ideia de um comunitarismo de direito, ou seja, de Estado pequeno. Né? Agora, a questão toda é, o efeito da mudança da política de preço pode inviabilizar novos entrantes. E por que isso, Gisele? Porque se a Petrobras coloca um preço menor, quem vai comprar uma refinaria vai ficar com medo da concorrência da Petrobras. Não que isso seja um desejo do Bolsonaro de não privatizar. A gente tem que ter muito cuidado com essa análise. Tá? Porque senão cai no discurso, como os liberais estão aí todos afoitos, nervosos nas redes sociais, agora dizendo, olha, o Bolsonaro não é liberal, tá vendo? Todo mundo que embarcou no golpe agora quer se livrar do custo de ter embarcado no golpe, ter embarcado, inclusive, no governo Bolsonaro. Professor, explica um pouco melhor como é que se daria o processo de privatização caso a política de preços mude. E depois eu vou pedir sua opinião sobre o que você acha que vai acontecer agora, né? Porque ele anunciou um militar, mas ele não disse que vai mudar a política de preço, ele deu um sinal, né? Então, depois você me diz o que você pensa sobre isso. Mas, afinal, não temos militares nacionalistas e defensores da soberania, como você acabou de dizer. São militares que, enfim, também são de extrema-direita, não estão aí muito preocupados em defender o país, né? A gente já viu muito bem. Mas explica melhor como é que se daria essa privatização ou o risco à privatização com a mudança ou não da política de preço. Isso, vamos lá, Gisele. Assim, alguns estão... Porque o que acontece? A Petrobras hoje, né, ela segue a política de preço internacional. Né? Ou seja, a Petrobras hoje opera como um monopólio privado. Ela maximiza o lucro dela. Ela opera como um monopólio privado. A Petrobras, que é uma empresa estatal, que tem múltiplas funções. Então, ela coloca o preço sempre o máximo possível. O máximo possível. Quando ela coloca esse preço máximo possível, né, e ela está dizendo assim, eu não vou mexer nesse preço, e ao mesmo tempo coloca a refinaria para ser vendida. Então, vamos lá. A Rilan, que acabou de ser vendida, um estudo que a gente fez lá no INEP, por metade do preço, né, do valuation dela. O que é que ela faz? Olha, a Rilan é uma refinaria na Bahia, tá? O mercado dela é um mercado regional, tá? Ou seja, o fundo Mubadala que comprou vai operar o quê? Na Bahia. A refinaria de Pernambuco não concorre com a refinaria da Bahia se você mantiver uma política de preços alinhada com o internacional. O que significa dizer que essa empresa ela tem um mercado cativo, que é um equívoco achar que a privatização, nesse momento, como está sendo feito, vai reduzir preço. Alguém aí no chat falou, não, isso é bom para a concorrência, pessoal. A estrutura das refinarias da Petrobras foram construídas ao longo dos anos 40, 50, 60 e 70 para reduzir custos. Como assim, Eduardo? Como assim, o Gisele poderia estar me perguntando agora? Elas foram construídas distantes. Cada refinaria tem um mercado relevante. A refinaria
do Rio Grande do Sul não concorre com a refinaria do Paraná. As refinarias que estão colocadas à venda, elas não concorrem entre si. E não tem como colocar outra refinaria no local, porque não tem mercado para isso. Além de tudo, as refinarias vão ser vendidas como? Com a infraestrutura e com os terminais. Então, o importador também não vai concorrer com essa refinaria. Basta essa refinaria colocar o preço um pouquinho abaixo do preço internacional, expulsa os exportadores. Então, ela vai ter o quê? Você vai transformar a Mubadala e outras empresas, e esse refino no quê? No monopólio privado. E olha quem está falando isso, não sou a gente do INEP, não sou eu, o Eduardo. Pesquisas da PUC-Rio, que é suspeita para olhar isso, identificou que boa parte das refinarias colocadas à venda, a tendência que gera o quê? Um monopólio privado. Então não vai cair preço. Não tem sentido, porque criou-se uma fantasia de que basta vender e que a concorrência aumenta e cai preço. Por quê? Porque se compara com a infraestrutura norte-americana, que é um caso isolado. É um dos poucos países que tem infraestrutura, uma malha enorme que não tem no Brasil. Aí alguém poderia dizer, constrói infraestrutura. Mas quem é que vai pagar o custo da construção? A refinaria ali comprou, ela vai ligar outra refinaria, vai gastar para ter um novo concorrente contra ela? Isso é anticapitalista, isso é anti-empresarial. E qual é a questão hoje? Os novos entrantes, e aí não é um desejo ou não do Bolsonaro ou não, porque eu acho que ele sim não tem esse apego pela questão da Petrobras. Todos os militares do Bolsonaro acham que o mundo mudou, que o mercado resolve. O Mourão, há uns 2 anos atrás, falou que a China se tornou a China porque a China se tornou liberal. É assim, é um bando o Vilas Boas, quando esteve na China, né? E nesse livro ele confidencia isso, em vez de estar preocupando com a questão nacional, a anedota que ele faz é que em Pequim pode se comprar carne para fazer um bom churrasco. Esse é o padrão que a gente vive hoje desses militares. E eles enxergam, e eles estão enxergando com uma lógica, né, do interesse corporativo. Poder, status social e manutenção. Agora, o que acontece? Né? Essa mudança da política de preço pode inviabilizar novos entrantes, porque eles vão falar assim, bom, eu vou entrar no mercado que, se alguém troca aí, vai concorrer comigo, então posso perder. E, nesse sentido, eu vou dizer mais. Como resultado disso, é bom para a Petrobras e é bom para o país. Eu vou explicar por quê. Porque a venda das refinarias cria uma Petrobras desintegrada. Ela vai ficar mais refém do preço internacional. Agora, no meio dessa pandemia, né, a Petrobras só não teve um prejuízo maior porque as refinarias venderam para a Ásia óleo combustível. A Sri Lanka acabou de ser vendida, aumentou as vendas nesse período. Ou seja, quando o preço do petróleo cai, o preço dos derivados cai numa proporção menor e segura a queda. Você está vendendo isso. Não é o Eduardo que está dizendo isso. Toda a economia do petróleo do século XX diz que as grandes empresas do setor de petróleo devem se integrar horizontalmente, a ideia do poço ao poste. Mas aí não é só teoria, pessoal. Se você olhar toda grande petroleira no mundo, ela é integrada. Tem exploração, tem refino, tem distribuição, tem comercialização e ainda tem energia limpa. Ou seja, ela se integra para o quê? Reduzir possíveis riscos. E aí a gente está na lógica financista. Qual é? Os controles da Petrobras e pela sua lógica financista é o quê? Não. Eu vendo o refino, porque o refino necessariamente dá um lucro menor do que a exploração. Eu torno a empresa menor e aumento o lucro no curto prazo. Só que você fica mais refém das oscilações externas para a própria empresa enquanto negócio. E, além de tudo, você fica refém do quê? Das oscilações do preço para o conjunto da sociedade. Por quê? Porque se o petróleo subir, como é a tendência recente, os preços da bomba vão subir cada vez mais. E isso vai ter o quê? Custos enormes para o conjunto da sociedade. E a Petrobras ainda é uma empresa estatal. E ela tem, como diz a Carmen Avial, uma pesquisadora já falecida, que trabalha isso muito bem, uma empresa estatal ela é bifront. Ela precisa, sim, ter algum lucro para aumentar o investimento, mas ela não busca a maximização do lucro. Ela tem funções de política econômica e ela tem funções sociais. E isso foi eliminado da Petrobras desde o golpe parlamentar de 16, que é um dos instrumentos tanto da mudança regulatória do setor como da estratégia da Petrobras, que gera um desmonte do setor de petróleo e gás brasileiro, e é por isso que 2 presidentes caem adotando supostamente a política mais correta, que é o alinhamento da política de preço.
E não é só a questão do Bolsonaro, tá? Acho que isso é importante. Sim. O José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, publicou um artigo hoje, né, no meio desse turbilhão de notícias sobre Petrobras, falando o perfil do presidente da Petrobras tem que ser técnico, né, ele tem que entender de tudo ali, enfim, da política de preços, de tudo que acontece ali na empresa, é óbvio que tem que ser técnico, mas tem que ter uma visão político-social do país. Se ele não tiver, ele não vai colocar a empresa para trabalhar em prol da sociedade, né? E é isso que tem acontecido nas últimas presidências, né? Colocar alguém que atenda ao mercado exclusivamente, esqueça as demandas da sociedade e tudo que a Petrobras pode fazer para a economia brasileira, porque ela é determinante para a economia brasileira, né? Mas, professor, então você está dizendo que, até respondendo aqui a pergunta que eu tinha separado da Mira Fávero, né, que ela fala, mas não é isso que tem que ser feito? Mudar a política de preço? Então tá. Então, agora vamos falar sobre os próximos passos aí com a entrada Gisele, militar. Tem que mudar. Isso, desculpa te interromper. Tem que mudar a política de preço, mas a política de preço por si só não resolve os problemas da Petrobras. Tem que reconfigurar uma nova estratégia da empresa que também se associa com o desenvolvimento nacional. Acho que isso é importante. Não é, a política de preço é uma peça dessa engrenagem. Certo. Então tem que mudar o planejamento, mudar a política de preços e esquecer a privatização das subsidiárias, né? O que você acha que deve acontecer aí nos próximos meses com essa mudança da presidência da Petrobras? Já que você disse aqui, né, que na sua avaliação, o Bolsonaro está só atendendo as bases. Os caminhoneiros estão pressionando, os petroleiros estão pressionando. Esse preço de combustível é insustentável eleitoralmente. Então, ele está aí tentando mexer em algo desse tipo, aparentemente. Se ele mexe na política de preços, ele deixa o mercado bastante insatisfeito, né? Então, como é que você enxerga esses próximos passos? Aí a gente vai entrar na discussão dos militares da economia política desse processo, sabe, Gisele? Porque eu acho que, assim, a minha percepção é que as pessoas estão trabalhando uma lógica muito binária, essa dinâmica. E por que eu estou falando isso? Eu acho que o Silvio Luna vai ser o Pazuello da Petrobras. Ou seja, ele vai, sim, buscar fazer uma gambiarra na política de preço e buscando continuar a privatização. Sabe aquela coisa de morde e assopra? É assim, o Bolsonaro... Porque o que acontece nesse momento? Nesse momento, o ano 2021 vai ser um ano muito marcante. Esse ano é assim, profundo, porque vai começar um embate cada vez maior entre militares, de um lado, militares e Bolsonaro, porque eles são uma coisa só. Eu vou voltar a falar isso de novo. Eles só mudam em termos de forma, mas não de conteúdo. Do outro lado, parte do bloco do poder do capitalismo brasileiro, e aí sem a linguagem acadêmica, o pessoal da grana, o pessoal do andar de cima, e principalmente o pessoal financeirizado, e olha que aí tem o pessoal da grana, que é o 0,01, mas tem o pessoal da classe média que coloca dinheiro em ações, que entrou nessa onda, né, no último ano, com o Guedes, o agitador, o animador de Bolsa de Valores. Né? Reduziu um pouco a taxa de juros, o Guedes animando, e esse pessoal foi para ações. Então, isso aí tem muita gente pendurada. Então, você vai ter uma grita que vai do pessoal do grande capital, mas também parte dessa classe média que entrou nessa, em certa medida, de barca furada. Eu acho que, inclusive, eu costumo olhar alguns economistas aí reclamando, liberais, do pessoal do PSDB, eu costumo dizer assim, esse pessoal devia estar todo comprado em ações da Petrobras, sabe, Gisele? É um pouco mais só do que a discussão de teoria econômica, tem a grana por trás, assim, eu vou aprendendo cada vez mais a discussão de economia política é seguir a grana, tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que vai aumentar a tensão, porque o Bolsonaro não vai conseguir entregar o que estava entregando para o pessoal do dinheiro. Porque desde 2016, Gisele, e esses dados aqui é marcante para mim, o lucro, a taxa de lucro, ou seja, o lucro líquido pelo patrimônio das maiores empresas, estou falando das 400 maiores privadas, cresceu de forma impressionante no governo Temer, continuou crescendo no governo Bolsonaro, e mesmo na pandemia, eu já olhei esses dados, no ano passado, algumas empresas aumentaram o lucro, outras caíram, mas ficaram positivas, a economia caiu 4%. Quando as pessoas falam assim, o lucro dos bancos caiu, é a menor taxa de lucro. Sabe quanto é que foi a menor taxa de lucro dos bancos? 14%. Enquanto a economia caiu 4%.
14% com a economia caindo 4%. E por que eu estou falando isso? Porque vai ser muito difícil manter isso em 21, por quê? Porque parte dessa riqueza financeira foi ancorada com a política fiscal. É assim, ó, seu governo, você vai ter que fazer política fiscal gastando pouco. E aí o pessoal do mercado financeiro, ou seja, quem compra e vende títulos, os grandes fundos, os grandes fundos de investimento, eles ficam comprando e vendendo no mercado secundário esses títulos. E esses títulos estão lastreados, assim, a expectativa de riqueza a partir dessa política. E é por isso que eles gritam tanto contra o auxílio. Não é por acaso. Só que o auxílio, a retirada do auxílio, fez a popularidade do Bolsonaro o quê? Descer. É evidente. E aí você vai começar um embate entre parte do mercado financeiro contra o Bolsonaro. E começou, inclusive, primeiro com o Armênio, com a Globo, o pessoal da Folha, do Estadão, mais da Faria Lima, ainda segurando. Não por acaso, o Lira era o candidato do pessoal do dinheiro para passar as reformas. Está lá a matéria da Folha de São Paulo. E por que eu estou falando isso? Porque criou-se a expectativa que ia entregar essas reformas para esse andar de cima. E esse andar de cima, esse pessoal da grana, para mim está muito claro isso, ele é o principal responsável como chegamos aqui. Por quê? Porque eles pretendem implementar um novo padrão de acumulação no Brasil. A metáfora que eu quero levantar é o seguinte: o dono do circo quer queimar o circo para reconstruir o circo de novo. Quer pegar o dinheiro do seguro para reconstruir o circo, quer mandar embora aquele palhaço que antes ganhava muito, aqueles acobrados, para fazer agora o quê? Por prestação de serviço. Querem pegar aqueles animais que hoje não é mais possível em um circo e, em vez de pagar por esses animais a estadia, querem eliminar. Então, o pessoal da grana embarcou no golpe desde 16, quando o Temer entregou a ponte para o futuro. E os militares vão entrar nessa dinâmica a partir de 17. Eu sei que tem todo um debate, já tinha um partido político, já desde a Comissão da Verdade, é evidente que tinha. Mas para ter força política, para o Bolsonaro se catapultar para ser candidato, é só depois do efeito Joesley, Temer, Aécio. Ali implodiu por dentro o sistema político. Ali passou-se a ideia assim, até tu, Aécio. E o Bolsonaro se vendeu com essa configuração. E os militares acharam que ia comandar o Bolsonaro uma parte. Né? O general que hoje diz e que recrimina o Bolsonaro pensa parecido com o Bolsonaro. A diferença é de forma e não de conteúdo. E qual é a diferença de forma e conteúdo? Todos eles acreditam no marxismo cultural. E o que é isso? Todos eles acham que é a esquerda que divide o país. Todos eles acham que quando a gente fala de luta de classe, isso está dividindo o país. Quando a gente fala de racismo, aumenta o racismo. Quando a gente fala de movimento indígena, aumenta a discriminação contra os índios. Ou seja, o problema é quem fala da discriminação e quem fala da desigualdade. Do Santos Cruz ao atual do Lula, ao Bolsonaro. A diferença é que, como esses militares estão no poder, né, ganhando mais verbas, dinheiro, status social, né, comprando mais leite condensado, fazendo mais obras, né, aumentou o seu status social. E eles querem fazer uma mudança planejada conservadora. Só que o Bolsonaro não quer isso, mas ele quer de uma forma revolucionária. Né? Essa fala do Bolsonaro hoje não é nenhuma novidade, pessoal. O Bolsonaro, se ele pudesse, ele toca fogo no circo, né? Para, inclusive, se deixar comer o dono do circo. Né? Para tocar fogo no próprio dono do circo, porque ele quer balançar o barco. Quando o barco estiver balançando, ele tenta o golpe. Só que os militares, o alto comando, nesse momento, não querem, mas fazem o quê? Por que não querem? Porque tem um custo. Se já tem um custo do Pazuello, imagine um processo desse tipo. Só que tem mais ainda, Gisele. Diga, Gisele. Vamos chegar lá, peraí, vamos chegar no golpe. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre Petrobras. Você acha que é uma ilusão a gente acreditar que um militar na presidência da Petrobras, ou independentemente de ser um militar, mas ele não tem essa cara de Paulo Guedes, né? Ele não aparenta ser o enviado de Paulo Guedes. Pode ser enganoso, né? Mas a princípio é isso. Você acha que é uma ilusão acreditar que o militar pode fazer alguma diferença lá no comando da Petrobras, mudar a política de preços e isso resultar, mesmo que por interesses eleitorais, né?
resultar numa melhoria da economia brasileira? Quanto a isso, não, Gisele, porque eu acho que aí a dinâmica é mais confusa, assim. O pessoal, o Bolsonaro e os militares têm seguido uma coisa muito contingencialista. Por exemplo, ele pode chegar lá, fazer uma gambiarrazinha na questão da Petrobras no curto prazo, tá? Aí um cenário possível. Um cenário possível é o seguinte, olha, eu não acho que seja um cenário possível, assim, acabou política de preço e eu vou tornar a Petrobras, nesse momento, pode ser que daqui a um ano, 6 meses mude, entendeu, Gisele? O nosso contexto é de muito caos, é de muita instabilidade. As pessoas ainda não entenderam isso. Assim, eu tenho reforçado isso muito o tempo inteiro. Então, hoje, o que eu acho que esse pessoal faz, chegando lá? Não acho que mude completamente e colocar a Petrobras como novo dinâmica estratégica de desenvolvimento nacional. Eles não pensam assim. Eles não têm essa formação. Eles não enxergam assim. É mais ainda. Né? O que isso significa? Eles enxergam a questão de mais Estado como comunismo. O que o PSDB tuitou, reclamando do Bolsonaro que não privatizou porque isso é comunismo, ou seja, usa uma linguagem da extrema-direita, porque qualquer tipo de intervenção estatal é comunismo. Esse era um debate dos anos 20, Gisele, que é recuperado pela extrema-direita e parte da enorme da sociedade segue, e os militares acham que isso é comunismo. Então, por exemplo, eles podem fazer uma gambiarra, dizer assim, olha, vou reduzir aqui o preço não vou reajustar do gás, não vou reajustar do diesel por um período, e aí chega à conclusão que não é possível e resolve vender a Petrobras. Sabe? Assim, isso é um cenário possível. Não, se a gente ficar esperando uma coisa consistente, articulada, né? É tipo assim, olha, agora eu agrado minha base, mas se eu perceber que o pessoal da grana vai vir para cima de mim, eu entrego parte deles, eu tiro inclusive minha responsabilidade, que agora não é mais estatal, é privado, então o mercado resolve. Esse tipo de... Você fala, mas isso é muito elementar, Eduardo, isso é muito primário, mas se você olhar o que é a gestão do Pazuello, ou todas as outras gestões do que tem acontecido, é contingencial, a cada momento. E nesse momento, qual era a preocupação do Bolsonaro? Não perder tanto a base. Uma greve dos caminhoneiros poderia ter impacto para ele em termos de popularidade, poderia gerar problema do Centrão, né? Ou seja, e o que é que ele faz? Aí agora a estratégia do Bolsonaro, que a gente às vezes assim, tem que ter isso claro. Ele reforça a conexão dele com os militares. Eu quero ver, Gisele, porque aí é o livro do Vilas Boas. Você prendeu, sim, o deputado sem noção, que eu vi aquele vídeo completo. Mas o Vilas Boas admitiu que cometeu um crime junto com o alto comando. Será que o Supremo daria voz de prisão para o alto comando que quebrou a Constituição? Não. O problema é mais complexo do que a gente está vivendo. Por quê? Porque aquilo que lá em 2019 a gente já conversava, a gente ainda continua na crise institucional. A gente, por exemplo, o Vilas Boas, quando fez o livro e disse assim, eu fiz, não é só uma confissão. Ele fez uma confissão, sim, mas é mais do que isso. Ele diz assim, fiz, não me arrependo, e as Forças Armadas poderão fazer de novo. Ele está balançando as armas. Ele tá chacoalhando as armas para tocar o terror e o medo e a pressão política. Uhum. E debochou, né, do ministro Fachin, quando o Fachin, 3 anos depois, soltou uma nota sobre isso, ele foi lá e debochou, né, ironizou. Escreveu ainda, 3 anos depois, né, um tweet que seria completamente desnecessário, a gente sabe o quanto ele está doente, mas estrategicamente ele foi lá, ou enfim, a assessoria foi lá e postou esse tweet. Isso, e vou dizer um negócio, Gisele, é uma zoação completa, mas assim, o Fachin é Rubinho Barrichello multiplicado por 50. Por quê? Porque agora ele acha que pode falar isso, né? 3 anos depois, como foi uma coluna do Merval, que diz que agora ele se assustou com essa questão do Vilas Boas, que saiu no jornal o Globo. Ou seja, todo mundo está dentro do processo, todo mundo quer tirar a responsabilidade. E aí, o que os militares fizeram? O Vilas Boas falou assim, vai fazer o quê? E aí, quando o deputado achou que podia crescer, aí sim o STF reagiu. E aí tem que ter um cuidado também, porque parece que o STF estaria retomando o Estado de Direito Democrático. A gente tem que ter muito cuidado com essa análise. Sabe por quê? Porque o que o STF tem feito é se proteger de ataques diretos. Por quê? Na questão da venda das subsidiárias da Petrobras, o STF fez puxadinho, rasgou a Constituição. No plano econômico,
né? O STF está reescrevendo a Constituição, então é mais complexo, a gente não pode olhar apenas pela questão factual. Ou seja, a mesma coisa, por exemplo, na discussão do Lula. Mais do que provado de que o juiz fez é a Operação Lava Jato. Pode ser que o Lula saia dessa primeira condenação, mas acho aí, posso estar errado, espero que sim, acho muito difícil o STF julgar todos os casos para que o Lula tenha condições de 22. Sabe por quê? Porque o STF também está dentro. E o pessoal do dinheiro quer impedir, né? E por que impedir que tem um candidato forte de esquerda? Porque eles não querem parar as privatizações e as reformas. Se eles tiverem que rifar o Bolsonaro, eles rifam. O problema é que eles não têm candidato forte. Então a gente vai ver um 2021 de muita pancadaria, de muita tensão e de uma desqualificação dos militares por esse pessoal da grana para tentar chantageá-lo e pressioná-lo para manter a política liberal. Só que, né? E é como eu falei, o pessoal soltou o leão no circo e agora acha que pode controlar o tempo inteiro esse leão. É o nosso andar de cima, são os nossos setores dominantes que têm um DNA da casa grande, que acham que pode controlar tudo ao mesmo tempo. Porque eles também acham o seguinte: ah, tá bom, se o circo pegar fogo, eu pego meu dinheiro e vou para Miami. Isso é a expressão do pessoal do andar de cima, e acho que eu estou querendo ressaltar isso, depois a gente volta para o livro Vilas Boas, é porque muitas vezes a nossa análise esquece do dono do circo, né? Claro que o leão pode comer o dono do circo, mas a gente esquece, é uma dinâmica que tem que olhar para o pessoal do dinheiro. O Lehman faz uma declaração na live, no meio da pandemia, dizendo assim, eu estou muito preocupado com meus filhos, que eles têm muito, enquanto a população pode aproveitar essa oportunidade para se desenvolver e ganhar mais. No meio da pandemia, o pessoal ganhando 21 milhões de pessoas, ganhando R$ 150 per capita. 2 Portugais ganhando R$ 150, pessoal. O cara tem a cara de pau de falar isso. Então, assim, e eu acho que isso vai tensionar, sabe, Gisele? Isso vai tensionar muito porque o Bolsonaro, se tiver de escolher entre a base e o pessoal da grana, ele vai na base. Observe, porque isso é uma coisa que eu tinha alertado lá atrás. Os superministros, o Guedes e o Bolsonaro, né? A imprensa disse, eles vão mandar no Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é que toma as decisões. E mais ainda, o pessoal dizia, os militares vão mandar no Bolsonaro. Quem achou que ia mandar no Bolsonaro, que era o Santos Cruz, foi o primeiro a tomar o chute na bunda. E hoje critica, mas critica muito mais, né? A ideia que o Bolsonaro quer é radical. Ele inventou agora um novo termo, ele se considera o de centro, porque agora existe o radical de direita, o radical de esquerda, e ele que acredita no marxismo cultural, que a esquerda divide, ele virou o centro. É impressionante como que o centro virou, né? Vai do Santos Cruz ao Luciano Huck. Faz a junção dos dois que dá uma coisa que é impressionante. Sim, não, muito didático, muito ilustrativo e assustador, né? O que você traz. A Mercedes Cabral lembra aqui que os militares estão solidários com o Daniel Silveira, né? Então, assim, é bem importante mesmo essa sua avaliação, essa sua leitura de que o Bolsonaro, na verdade, não é pau mandado de ninguém. O Guedes é sim, né? Tanto que o mercado vê o Guedes com muita desconfiança já hoje e sem credibilidade, né? Porque não toma mais decisões, as privatizações andam muito devagar ou não andam. Então, toda aquela confiança que estava sendo depositada no Guedes, enfim, em todo mundo que ia mandar no Bolsonaro, de fato está caindo por terra, né? Agora, pegando esse gancho do STF, que eu não queria deixar passar essa crítica que você fez ao STF, o STF é quem a gente tem aí, é o que tem para hoje, para defender a democracia. Para caso o Bolsonaro decida dar o golpe, pegando aí o exemplo da fala dele de hoje, mas essas falas são super recorrentes, né? O STF é quem deveria barrar isso. Então, como é que você vê esse papel do STF como guardião da Constituição, sendo que, né, é essa corte aí, a corte dos 11, que não está a fim de mudar a política econômica e só está preocupada em julgar alguém quando esse ataque é direto, como você disse. Fora isso, não tem nenhuma punição, né? Gisele, é complicado a nossa situação, sabe por quê? Se a gente depender do STF, é só olhar, por exemplo, a uma reportagem que saiu do Fux, falando que o ministro da Defesa teve contato com ele, que o Vilas Boas não consultou. Tem que lembrar, nesse livro, Os 11, tá? Que eu estou lendo, que é interessante, tem algumas passagens interessantes, a preocupação do Fux, esse que aí, que vamos dizer assim, não tenho dúvida nenhuma que os militares, onde
onde a corda é mais frágil, o Fux dá um depoimento lá atrás, quando ele votou contra, a primeira vez, contra a segunda instância, e diz o seguinte, eu não sei o que aconteceu, o pessoal do vôlei agora não fala mais comigo, a minha mãe ligou chorando para mim, né, dizendo que, carta dos leitores do Globo, que estava dizendo que eu não estava a favor do país, isso está lá, isso não é o que estou falando, pessoal, está lá no livro, página 74, 75 do livro Os 11 de 2019. Então, não acho que esse Supremo... E ele ganhou uma certa predominância agora, porque reduziu-se o poder da Lava Jato. A República de Curitiba, observe, a República de Curitiba desarmou, mas o mecanismo que a República de Curitiba utilizou e que gerou esse caos institucional ainda permanece. Né? Então, eu acho sim, Gisele, que o Supremo vai barrar boa parte das questões de costumes, mas a parte econômica libera. E eu acho que aqui é um ponto. Nesse momento, os militares não topam golpe. Tá? Por quê? Porque eles estão no poder. Né? E eles vão operar aí, sim, tentando trazer essa base. Agora, Eduardo, dá para dizer isso em 2012, a questão eleitoral, eles vão operar das mais diversas formas. Agora, Gisele, eu não acho que esses militares atuais conseguem um golpe clássico como o de 64. Sabe por quê? Porque eles não têm projeto, não têm organicidade. Eu acho que pode acontecer muito mais uma coisa, meio uma quartelada, um general desse diz assim, é comunista e bota... E aí isso gera um caos ainda maior. Isso é o desfecho do que a gente está vendo ao longo do tempo. Eu não sei se você lembra, mas eu estou alertando desde 2019, para o campo da esquerda, a gente não vive condições democráticas do Estado de Direito normal. É um Estado restrito. E por quê? Quando o Vilas Boas faz isso, o que é que ele faz? Ele balançou as armas e diz assim, nós tutelamos a democracia. Quando ele diz assim, o Haddad em 2018, se ganhasse, tomaria posse, ele diz assim, é a gente que define. Olha o tamanho da encrenca que a gente veio parar. Né? É claro que esses militares, o STF, ele vai reagir em certa medida, mas ao mesmo tempo o tempo inteiro passando pano quente, assim, de um lado o pessoal balançando as armas, de outro lado passando pano quente, mas ao mesmo tempo acho difícil tirarem o Lula e ao mesmo tempo permitindo as reformas. Isso, o jogo não fecha. Uma hora isso vai estourar a panela de pressão. Uma hora alguém vai tocar fogo no circo, o leão pode comer o dono do circo, o palhaço vai achar que vai mandar, os cachorrinhos amestrados de pitbull podem virar poodle, ou de poodle achar que pode virar pitbull de novo. Dá para fazer analogia direta com o que a gente está vendo hoje, não precisa nem citar os nomes. Né? E não é por acaso o bolsonarismo, né? É sim. O que eu estou chamando de bolsonarismo? Estado pequeno, comunitarismo de direita, isso é extrema-direita norte-americana, com a ideia de marxismo cultural, que é uma reatualização do inimigo interno das Forças Armadas. Isso liga o Bolsonaro. Por isso que a diferença não é de forma, mas é de conteúdo. E isso nos deixa muito preocupados. Acho que esse que é o ponto importante para a gente entender esse processo. E aí eles podem fazer uma gambiarra, sabe, Gisele? Política de preço aqui, aí eu digo assim, não, vamos privatizar para agradar mercado. Por isso que não dá para cravar uma coisa assim, vai ser ultraliberalismo ou vai ser ultraliberalismo é só Guedes. Né? E por que o Guedes não pede demissão? Porque o Guedes está aí, animando o mercado. Ou seja, o Guedes nunca teve oportunidade nenhuma, nem no governo do PSDB, nunca teve. A equipe econômica do Guedes e do Bolsonaro expressa o Bolsonaro. Basta ver os assessores e tudo mais. É um caos. Né? Então vai ser essa coisa assim, tentar dar gambiarra, tentar um pouquinho, mas dizer que vai privatizar. E não duvido nada de soltar balão de assim, vamos privatizar a Petrobras inteira. Sabe assim, a gente tem que se acostumar com esse mecanismo, mas olha assim, como é que esse pessoal se move? Se move olhando a popularidade. Esse é o contexto que a gente tem que olhar. E mais, e os militares o quê? Pela boquinha. Né? Um livro que vai sair organizado pelo José Roberto Martins Filho, que é Os Militares e a Crise, vai sair em março, que eu estou participando, assim, com um capítulo, a gente está discutindo exatamente esse contexto. Aí sou eu, o Manuel Domingos, que está sempre por aqui, o Pierre Laino, ou seja, o conjunto, o Hector, a Ana Penido, o conjunto amplo, que a gente está exatamente mostrando essas várias nuances, como os militares sim encamparam o projeto bolsonarista e não vai ser fácil botar de volta os generais nos quartéis. Perfeito. Uma frase recente da presidenta Dilma Rousseff foi: como é que a gente vai botar, né, os 11 mil militares que estão aí nos cargos do governo, eles não vão querer voltar, então como é que a gente vai botar de volta?
você acaba de falar, enfatizando os generais, né? Muito importante. A Ana Lacombe diz aqui, Eduardo é incrível, muito discernimento, obrigada. E obrigada, Ana, pelo superchat. O Cláudio Alves também mandou um superchat, ele diz, e se os postos de oficial general fossem extintos? Eu vou te passar para comentar isso, e tem um outro superchat aqui do debate petroleiro, que eles falam assim, Eduardo, a Petrobras emitiu nota afirmando que Castelo Branco continua até o fim do mandato, contrapondo-se à determinação do Ministério de Minas e Energia. É a primeira vez que uma estatal desobedece um presidente? Eu acho que isso ainda vai dar muita história. Eu não acho que isso vai ser tão simples, essa retirada, não. Eu acho que, por quê? Porque como foi o próprio governo que colocou gente do mercado, o pessoal do mercado se protegeu. Olha que confusão, porque o acionista majoritário é o Estado. Normalmente o Estado colocava quem como conselho administrativo, seus representantes. Mas ele resolveu escolher gente do mercado. E gente do mercado representa exatamente esses acionistas que buscam maximizar o lucro da empresa. E assim, Gisele, eles estão na função deles. Aqui a gente não tem que discutir assim, o que é representante do mercado financeiro vai querer aumentar a rentabilidade do pessoal do mercado financeiro. Isso é o capitalismo. Vamos não ser ingênuos nessa discussão. A questão toda é quando o Estado deixa que esses segmentos se apropriem da forma como estão se apropriando. Então, isso ainda vai gerar muita polêmica, porque isso... Inclusive, só um parênteses, o Castelo Branco diz que vai resistir à demissão. Então, o que pode acontecer, né? Se ele tem o apoio do pessoal de mercado no conselho e ele próprio pode resistir, enfim, como é que anda essa gestão do militar, né? Não, eu acho que vamos esperar, porque a gente vai ter semanas aí de bolsa caindo, passando a Petrobras derretendo, vai ser mais uma novela do governo Bolsonaro. É aquela novela, e assim, e aí, novamente, que a gente tem que ter cuidado. É importante a gente entender a novela, mas é entender quais são os atores principais dessa novela, o que é que está em jogo por trás desse processo. Não é apenas uma discussão, porque senão a grande imprensa fala o quê, Gisele? É uma intervenção populista do Bolsonaro. O termo populismo, né, é um não conceito. Na verdade, os liberais se apropriaram desse termo para dizer o seguinte, tudo que eles não acreditam que deve ser feito é populismo. Né? Então, assim, é necessário sim intervir na política de preço da Petrobras, mas é mais do que isso. É preciso tornar a Petrobras novamente com uma estratégia de desenvolvimento nacional que articule emprego, renda e também lucro para a empresa, mas não um lucro máximo. E não apenas voltado para os acionistas desses grandes fundos e que estão olhando o quê? Lucro, dividendos e mais ainda, a expectativa que a ação vai subir para ganhar no mercado acionário. Então, assim, só que é evidente que o Bolsonaro não vai gerar desse jeito, né? Só que você vai ter essa polêmica e vai ter resistência, vai ser a semana inteira a bolsa subindo, bolsa caindo, e provavelmente, talvez, tenha uma intervenção maior e o Bolsonaro tire. Ou cria esse balão de saia e troca depois. Só que isso vai gerar tensão o tempo inteiro, você vai ver a semana inteira que vem essa discussão entra, sai, intervenção ou não, e é isso que eu estou te falando, isso vai ser exatamente esse ano inteiro de 21. O coro vai cantar, por quê? Porque o Bolsonaro não vai entregar tudo que o pessoal do dinheiro quer, o pessoal do dinheiro quer, vai querer partir para cima dele, mas também não vai ter coragem de ir para cima via golpe, porque tem medo dos militares, porque é só olhar o que foi o Arthur Lira e a votação no Congresso, o pessoal da grana apoiou sim o Lira, que era bolsonarista, o Centrão vai tentar tirar o que puder, os militares vão fazer o seu contraponto, o pessoal quer manter o auxílio, mas ele quer reduzir os gastos, isso não ativa a economia não vai acelerar, pelo contrário, o desemprego vai continuar muito alto, a popularidade do Bolsonaro tende a cair. Então, assim, 2021 vai ser um ano bem, bem complicado, de tensões econômicas, políticas, institucionais, e não vai ser marolinha, não, vai ser uma revolta o ano inteiro. Acho que a gente tem que estar preparado para isso, e o campo da esquerda também, não achar que não vai ser nem o STF que vai salvar a gente, não vai ser uma decisão que agora tipo o Merval na última coluna, agora nós vamos se preocupar com a democracia, o Vilas Boas fez uma atrocidade. Não acho que a gente, quando a pandemia melhorar, tem que ir para a rua, tem que lutar, e acho que o Lula, eu acho que, por exemplo, eles não vão liberar o Lula para ser candidato. O STF não vai liberar. E não vai liberar por quê? Porque o pessoal do dinheiro não quer liberar para esse movimento. Porque é parar o botim em curso. Isso é desde o Temer. O Temer só chegou ao poder, não foi por causa do livro do Cunha que diz que o Temer... A gente tem que ter cuidado para não ficar apenas na cena política. A cena política é importante. Mas o Temer só conseguiu se tornar presidente quando ele vendeu a ponte para o futuro para o pessoal da grana.
O Trabuco, lá em 15, ainda dizia, não, impeachment não. Um dos donos da Petrobras, ou do Globo, se reuniu com senadores do PT, dizendo que a Dilma ficava até o final. E eles mudaram por quê? Porque ali disseram, olha, eu vou entregar para vocês redução de custo, redução de impostos, privatização para vocês ganharem dinheiro. Então, o que é que o pessoal fez? Pô, eu vou entrar nesse jogo. Só que isso não tem consistência, porque o pessoal da grana lá de cima voltou a ter dinheiro, mas a classe média afunda, os trabalhadores na miséria total. Então, o problema da pandemia, o ministro da Saúde não consegue fazer gestão básica, né, nos seus processos, mínimo. Né? Então, a tendência é que isso vá para dentro da Petrobras também, essa confusão. Você diria que o Bolsonaro chega a estar até mais forte do que no início do governo? Embora a aprovação vai caindo, mas ele tem um poder cada vez mais intrincado, aí, mais entrelaçado dos militares, e é o poder armado. Né? Então, você mesmo está dizendo aqui, bom, o mercado, ele pressiona, mas ele vai até a página 3 ali, porque ele tem medo dos militares. E o Bolsonaro colocando militares em todos os lugares, em postos super importantes, Ministério da Saúde, e por mais que haja desgaste da imagem, eles estão com poder, né? Eles estão ali tendo de volta o retorno que eles queriam ter, né? Que era espaço no governo. Eles estão no governo. Então, que você me diz? Assim, o Bolsonaro está mais forte? Alguma possibilidade de queda do Bolsonaro nesse momento? Gisele, nesse momento eu acho muito pequeno, porque aí o Bolsonaro é antidemocrático, é extrema-direita, mas bobo ele não é. O que é que ele fez? Quando o negócio aperta para ele, o que é que ele faz? Ele bota mais gente, mais militares para dentro do governo. Ele vai enchendo cada vez mais, porque esse pessoal vai voltar o quê? Vai voltar a ser reservista só? Vai ficar em casa? Ou vai para a praia? Ou seja, esse pessoal vai perder todo o seu status social, né? Vai perder toda a sua grana, a sua boquinha, né? Os seus lobbies que estão rolando à torta e à direita, os seus cargos. Né? E mais, tem uma dissertação do Major Denis, que foi publicado na PUC-Rio em 2012, que ele faz uma pesquisa com vários representantes dos militares. Eles já diziam ali que eles se sentiam preteridos, que eles queriam voltar à política. Esse é o dilema que o Manuel Domingos sempre fala. Os militares brasileiros, eles ficam nesse trilema, se é defesa, né, poder de polícia ou político. E cada vez fica claro, e esse está lá no livro, em breve vai sair para você essa coletânea, que na verdade o que eles menos fazem é defesa. Eles gostam do poder de polícia, esse poder de polícia é para combater o inimigo interno, o suposto caos social, que na verdade é o que eles fizeram lá em Canudos, lá atrás, e continuam fazendo nas formas de intervenção, que é controlar o povo, para o pessoal da grana, achando que está mandando. Olha que é complexo. Olha o que aconteceu depois da saída dos militares de 85. Eles saíram escorraçados, como se fosse o golpe de 64 fosse apenas militar. Não, ele é militar empresarial. Né? E nesse momento... Diga, Gisele. Deixa eu agradecer aqui o Lúcio, que mandou um superchat dizendo não restará tijolo sobre tijolo, que foi uma declaração da Dilma também. E achei engraçado aqui um comentário do Jonas Júnior, que ele diz, esse professor é a encarnação da lucidez. Que maravilha. Muita gente gostando bastante aqui da aula, elogiando muito a sua lucidez mesmo. E a Rita de Cássia diz, concordo, também acho que não vão restaurar os direitos políticos do Lula. Querem acabar com o povo de vez, vai sobrar só os ricos e os seus capangas. Professor, eu queria trazer uma questão que a gente está encaminhando para o final aqui, mas eu queria muito sua opinião sobre esses decretos de armamento do Bolsonaro, essa facilidade que ele vem dando uma atenção cada vez maior, né? Teve decretos já mais para o início do governo, agora novos decretos facilitando o acesso a armas e a munições para cidadãos comuns e para atiradores. O que ele está querendo com isso? É a criação das suas milícias? Como é que você enxerga isso? Gisele, vamos lá. Primeiro, quando ele libera isso, ele está atendendo uma demanda da base dele. Seja, tem vários elementos aí que a gente tem que pensar para a gente não ficar sempre numa visão, às vezes, direta. Primeiro, é uma demanda de uma parte da base dele ter armas. Primeiro ponto. Segundo ponto, é evidente que, como o Bolsonaro sempre gosta, em qualquer momento, se ele pudesse, ele daria o golpe. A declaração dele de hoje, mesmo dizendo que isso é democracia, porque ele acha que o regime militar de 64 a 85 foi democrático, tá? Ele já disse isso milhares de vezes. Se ele precisar fazer isso, se tiver gente do lado dele armado, é mais um elemento que ele pode dar. Se eu precisar desse pessoal lá na frente, ok. Tá? 2, agora qual é o ponto? Eu acho que aqui é importante a gente entender. O quanto
numa tentativa desse tipo, esse pessoal todo vai defender o Bolsonaro, porque é diferente, né? Tem muito pitbull que é da rede social, entendeu? Grita, 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 mas na hora H de encarar um negócio maior, por exemplo, sai uma milícia dessa, uma parte dos quartéis reage, ou seja, um caos maior, não necessariamente você vai ter, né, uma aderência tão grande. Agora, dá para dizer também que não vai ter? Não dá, entendeu, Gisele? É por isso que a gente vive na profunda incerteza. É evidente que ele está, em parte, armando parte dos seus seguidores. Agora, se os seguidores vão ou não se movimentar, dado que se configura uma tentativa desse processo, aí já vai muita coisa pela frente. A gente tem que ter muito cuidado nessa dinâmica, né? Mas é claro que ele, por si só, gostaria disso. Mas não necessariamente a trajetória leva a isso. Porque não. Sabe por quê, Gisele? Porque acho que, inclusive, parte do alto comando sabe que se implementar o golpe, pode ser que o Bolsonaro dê um golpe neles. Então, eles também ficam com medo de perder a tropa, a hierarquia. Então, o negócio é muito mais complexo e intricado. Por isso que, quando eles falam assim, calma, Bolsonaro, é para dizer assim, a gente não vai com você no golpe, né? Gisele, deixa eu pegar. Peraí que minha bateria deu um problema. Um minuto. Vai lá, tranquilo. Deixa eu ler aqui, enquanto isso, o superchat do Paulo Tomás, que diz, professor, o mercado quer o lucro máximo, mas o lucro máximo era com Lula. Por que então não aceitam Lula? A ideologia fala mais alto? Acho que é uma pergunta bem interessante aqui para fazer para ele. E a Fátima de Simone também fez um comentário que eu vou trazer aqui para ele, que ela diz o seguinte, Gisele, vamos parar de achar que militar hoje é tão poderoso. Unam-nos todos, quero ver botar essa gorilada para correr. Até é um ponto interessante, porque assim, não tem manifestações populares pressionando o governo, né? E se tivessem, até onde iria essa junção de poder de mercado, base da extrema-direita com militares, né? É algo que a gente não sabe porque não tem mobilizações, não tem pressão da sociedade, né? A pergunta do Paulo Tomás, professor, é a seguinte, o mercado quer o lucro máximo, mas o lucro máximo era com o Lula. Por que então não aceitam Lula? A ideologia fala mais alto? Essa pergunta é ótima, Gisele, porque acho que aqui tem um ponto que é importante. Porque o lucro alto, e é evidente, se você olhar o período do Lula, de 2003 até 2010 e até em 11, no primeiro ano do governo Dilma, as taxas de lucro das maiores empresas cresceram, sim. Assim, eu costumo dizer que é o período do ganha-ganha, todo mundo ganhou. Nunca antes na história os capitalistas brasileiros ganharam tanto, como nunca antes na história tanta gente saiu da pobreza absoluta e nunca antes na história se incorporou tanta gente à classe média. É um período que foi possível, dado as estratégias, dado o cenário externo, criar uma conciliação de classe. Né? Essa é uma característica do governo PT, com todas as suas desvantagens ou vantagens desse processo. Qual é a vantagem? Porque nunca antes na história você tirou tanta gente da pobreza, você incorporou um contingente impressionante. Agora, qual é o outro movimento? A partir de 11, aqui é importante, as taxas de lucro começam a cair, sim, das grandes empresas. Tá? Em 2015, é o fundo do poço, é a menor taxa de rentabilidade das 500 maiores desde 1970, que isso é causado por um conjunto de elementos. Por exemplo, isso o Braulio Borges, que é o cara da FGV Rio, insuspeito, fez um estudo em 2016, mostrando que uma boa parte da queda do PIB foi por elementos exógenos, ou seja, a piora do cenário externo e a piora do preço do petróleo, que isso afetou os investimentos da Petrobras. Ou seja, um conjunto de elementos que naquele momento, e aí isso para mim está cada vez mais claro, não permitia aquele tipo de conciliação. Por quê? Os lucros caindo e a Dilma continuou aumentando o salário. O que os empresários fizeram? Pô, vamos mudar. Vamos mudar como? Eu preciso voltar minha lucratividade. E para esses empresários, como eles operaram? Reduzindo o custo da força de trabalho, reduzindo leis trabalhistas e reduzindo os gastos do governo para quê? Para que o governo, em algum momento, não aumentasse seus impostos. Sabe, Gisele? É por isso, tem uma dimensão ideológica, sem dúvida nenhuma, tem uma dimensão econômica, tá? E por quê? Porque nesse momento eles não querem negociar, eles querem mudar o padrão, eles não querem conciliação, eles querem dizer o seguinte, olha, vocês vão trabalhar 12, 15 horas, vocês vão uberizar mesmo, o capitalismo brasileiro hoje ele é cada vez mais comercial, o velho da van é o 10º homem mais rico do país, e o custo dele principal é o quê? Salário. Então, esse pessoal todo está no movimento que se unificou. E o Lula deixa de ser funcional, porque mesmo se você quisesse fazer a conciliação, eles não querem, porque eles não querem esse movimento hoje. Por isso que é muito complicado a estratégia
de vamos conciliar. Você só consegue conciliar quando o outro lado quer conciliar. Se o outro lado não quer, isso está evidente. Isso está evidente no setor empresarial. As pessoas ficaram debatendo assim, a Fiesp apoiando o Bolsonaro, que absurdo, não é econômico. O lucro deles aumentaram no período recente, apesar da indústria média ter desaparecido, mas o grande lucrou, mesmo empurrando. É como se esse pessoal falasse assim, olha, que me importa, e é capitalismo, me importa o lucro. Esse tipo de economia incorpora uns 60 milhões de pessoas, 70, 80, um salário médio razoável, e os outros 140, 130, ferre-se. Uhum. Na porrada, ou a gente dá um jeito nesse pessoal e engabela. Só que não vai conseguir engabelar mais. Vai gerar toda a tensão de novo política eleitoral. O governo do PT, com todos os seus dilemas, vantagens e desvantagens, criou para mim, que eu acho fundamental, uma mudança de placa tectônica brasileira, que foi o quê? Quando você tirou tanta gente da pobreza absoluta. Eu que sou do Nordeste, meu pai já morei no interior da Bahia, cidade de 10 mil habitantes, é uma mudança profunda. E as pessoas não vão querer voltar para o passado. E isso balança tudo, né? Isso balança tudo. Uns erros da Dilma em 15, 16, se eu botar o Levi, fazer política contracionista, o desemprego ali cresceu. Sabe assim? Não, e nesse momento, se alguém tentar alguma coisa desse tipo, do campo da esquerda, vai dar com burro na água, porque o pessoal não vai aderir. Eles preferem, na hora H, o Bolsonaro ou o Guedes. Isso ficou muito claro e permanece. Que triste, né? E aí a gente tem cada vez mais distante um retorno de uma política que combata a desigualdade social, porque isso quer dizer menos lucro para o 0,1%. Você falou que é da Bahia, não sabia. O Debate Petroleiro mandou um outro superchat aqui fazendo uma pergunta da Bahia, mas eu já leio. O Gerson Portela pergunta aqui, a sangria que falava o Jucá, né, o Romero Jucá, e também falou com STF, com tudo, né, o golpe. O Cláudio Alves cobrou a pergunta dele aqui, né? Gisele, minha pergunta foi esquecida. E se os postos de oficial-general fossem extintos, como na Líbia de Gaddafi? E eu já vou emendar a pergunta do Debate Petroleiro. Diz, na Bahia há um medo de que a Mubadala passe a produzir óleo bunker na refinaria, né, na RLAM, para suprir a demanda do programa Brasil do Mar, e fiquemos desabastecidos de gás de cozinha e diesel. Como ficará a Bahia, Eduardo? Esse é um... Antes de chegar nos militares, eu vou responder essa questão dos petroleiros. Porque o que acontece? Diferente da Petrobras, ela coordenava o refino. Então, por exemplo, agora a Mubadala, qual é o interesse da Mubadala? Onde é que vai me dar mais lucro? Eu posso realmente reconfigurar minha planta com um objetivo que me dê mais lucro, eu não estou preocupado com abastecimento. A própria funcionária da ANP, superintendente da ANP, não tinha claro, né, uma reportagem no Estadão também suspeito, que ela chegou a comentar do risco do apagão de combustíveis. Porque a Mubadala, é evidente, está olhando os interesses capitalistas dela. E ela tem uma empresa, ela comprou, ela vai fazer isso. Se ela achar que vale muito mais a pena esse tipo de conexão, como foi feito aqui, ela vai reduzir a produção dos outros derivados. E qual o problema? Vai gerar apagão temporário, mas além de tudo, vai gerar o quê? Aumento de preço. Ou seja, a privatização, que supostamente iria aumentar a concorrência, por que vai aumentar o preço? Porque vai faltar gasolina e diesel em determinadas regiões, e você vai ter que trazer de outras refinarias e com custo de transporte muito mais alto. Você vende que vai cair o preço, e o preço pode, inclusive, aumentar, porque cair não vai. Mas ele pode aumentar. E a população é engabelada. Engabelada por quê nesse sentido? Porque acreditou na falácia lavajatista que Estado é igual corrupção e que isso é ruim para o país e que isso necessariamente gera aumento de preço dos combustíveis. Então, qual é a ideia? Privatiza, e que aí você vai ter preço mais barato. Olha a política de preço desde então, olha na bomba de gasolina, pessoal, quanto é que está o preço da gasolina e do diesel desde o início da política de preço, e olha a trajetória para você ver como é que isso tem acontecido. Agora, a questão dos militares, e aí eu vou evocar aqui as ideias do Manuel Domingos e também do Hector Sampierre, que principalmente trabalha a questão de defesa, é preciso refundar a defesa no país. A quantidade de generais que o país tem é enorme, a quantidade de tropa que o país tem é enorme. Você tinha que, na verdade, reduzir esse contingente, aumentar em questão de armamentos específicos, para a questão de guerra híbrida que rola solto hoje o tempo inteiro. Hoje a gente não consegue, muitas vezes, ter capacidade de defesa, né? Então, defesa no sentido avançado, não é treinar, como diz o Manuel Domingos, Rambos
na floresta amazônica, como se os militares franceses ou o exército francês fossem dividir a floresta amazônica, mas a gente não consegue ter um armamento específico para conter qualquer processo maior, né? E a anedota final que eu queria reforçar, porque essa máxima, né, que é a anedota que está no livro, que também foi ressaltada aí pelo Manuel Domingos e que está no livro do Vilas Boas, que é a história no meio de operação, chega um helicóptero, né, que entrega para o general Vilas Boas uma revista da Playboy. E eu fiquei pensando a analogia, o quanto isso não é equivalente ao helicóptero que levava o cachorrinho do Cabral para a casa de praia dele. Isso é equivalente, isso é gasto de dinheiro público. Mas como os militares acham que eles estão acima do bem e do mal, como eles são expressão da própria nação, né? Então eles acham que eles sempre estão certos e os outros sempre estão errados, e isso tudo é uma coisa, é uma piada que eu contei para contar a vantagem no livro que eu escrevi. Isso é impressionante. Tá difícil, Gisele, eu não trago notícias boas não, mas pelo menos a gente precisa, pelo menos na minha interpretação, olhar o que está acontecendo para se movimentar com estratégia. Exatamente, pé no chão, te ouvir é muito importante para isso. A Cristina Vilas Boas, tem um pessoal aqui da Bahia que está empolgado, que você falou que é da Bahia. A Cristina Vilas Boas perguntou de que cidade. Ela está amando essa aula, ela falou. Na verdade, eu nasci em Salvador, mas já morei, meu pai mora no interior da Bahia, é Ibicuí, uma cidade de 10 mil habitantes. Pô, vou falar, um dos melhores São Joões da Bahia. O forró lá é bom, esse ano não teve, mas o São João lá é bom. Você duvida que vai aparecer alguém de Bicuí aqui no chat? Vamos ver. Ou de alguém ou de alguma cidade próxima. Então, vou te fazer a última pergunta para a gente encerrar aqui. Você citou em algum momento da nossa conversa aqui, você acha que não vai ter um golpe à lá 64, né? Porque os militares já estão no poder e que esse golpe seria diferenciado, né? Meio que híbrido aí dentro das instituições, dentro dos próprios decretos, né? Do Bolsonaro. Então, você acha que isso dá para endurecer muito mais do que a gente já vive hoje? E quando o Bolsonaro fala em eu preferia que a gente vivesse em outro regime, etc., o quanto isso pode mudar, né? O quanto dá para os militares ainda dominarem muito mais, ou mesmo que seja sem militares, né? Quanto a gente ainda consegue perder de democracia, mesmo que a imagem do Brasil no mundo seja ainda de um regime democrático, apesar de falha. Gisele, eu acho que ainda pode avançar muito. A gente não dá para ter um parâmetro, sabe, Gisele? A gente realmente está ladeira abaixo. Eu acho que, por exemplo, essa discussão da Câmara do deputado continuar preso não é uma revolução, mas é uma contenção. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para avançar mais, decretos por dentro, mudanças por dentro, reações, muito também trollagem. Então, você tenta fazer uma coisa, espera pressão. Se não tiver pressão, eu mantenho aquilo. Então, isso, inclusive, não é do Bolsonaro. Isso é uma tática da extrema-direita norte-americana. Né? Já apareceu aí, tá vendo, Gélio? O pessoal de Bicuí. É uma tática de estratégia da extrema-direita norte-americana. Essa é uma configuração que ainda pode avançar muito, porque, assim, você vai correndo por dentro, e eu acho que a gente vai ter um ano difícil esse ano, mas o ano eleitoral, então, né? As formas, as manipulações, a fake news vai voltar toda aquela discussão de cultural, do marxismo cultural, e esse pessoal vai lutar com unhas e dentes para se manter no poder. E 2022, se ele perder, né? Ele teve o exemplo do Trump aí, dizendo que não aceitava o resultado das eleições, né? Gisele, 2022 é quase o longuíssimo prazo, dado que a gente vive a cada dia no que a gente virou, né? No nosso 18 Brumário e Tupiniquim, porque a gente está balançando o tempo inteiro. Eu não sei, Gisele, não dá para ter certeza, mas eu não acho que o Bolsonaro vai aceitar, não. Agora, o quanto, aí que é o ponto. O quanto os militares vão tutelar ou encarar um golpe, ou quanto os seguidores do Bolsonaro vão partir para cima, é incerto. Agora, eu tô cada dia chegando à conclusão que em algum momento o campo da esquerda vai ter que pagar para ver esse negócio, sabe, Gisele? Porque senão a gente vai ficar sempre, o pessoal balança o barco e a gente fica coado, ou seja, eu não sei o que isso vai dar literalmente. Eu já falei que corre risco, inclusive, uma coisa descoordenada, quartelada, coisa complicada, porque as institucionalidades estão indo. A instituição Forças Armadas talvez está perdendo a credibilidade numa aceleração como nunca teve. Com chance deles saírem isso, pior, muito pior do que depois de 85. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, eles têm força, eles estão lá dentro.
Eles acham que é fácil resolver as coisas, ou pelo menos achavam antes. Que o negócio é muito mais... Eles achavam sempre que foram grandes gestores. É muito doido isso, Gisele. Muito doido. Eu falei que ia ser a última, mas a Tatiana fez uma muito boa aqui, eu não vou deixar passar. Ela pergunta, e a pressão internacional? Bom, a gente tem o Biden agora na presidência dos Estados Unidos, e a grande força do Bolsonaro era o Trump, né? Isso faz uma diferença estrutural, assim, no governo Bolsonaro? Vai ter pressão, claro, pela defesa da Amazônia, outros temas também. O Ernesto Araújo fica aí, né, sem saber agora o que dizer, porque ele está lá dizendo que a Terra é plana e ele, de fato, agora sai de ridículo, porque não tem em quem se inspirar internacionalmente. Então, que diferença, de fato, faz a pressão internacional no governo Bolsonaro? Vamos lá. É claro que quando você perde o aliado carnal, como o próprio Bolsonaro dizia, fica mais complicado. Mas aí, vamos lá. O Biden tem muitos problemas internos para resolver. Primeiro ponto. Segundo ponto, a retórica vai aumentar pela questão do meio ambiente, tá? Mas, se, por exemplo, nessa licitação do 5G, tá? Os americanos ganharem, ou não necessariamente os chineses ganharem, porque a questão toda não é só mercado, é o controle tecnológico, é o controle aliado, é o controle da informação, tá? Por exemplo, é importante deixar isso claro, nós nos tornamos menores nos últimos tempos, a gente tem que admitir isso, o que a gente viveu ao longo da nossa inserção internacional. Mais ainda, e eu vou fazer uma provocação, Gisele, os governos do PT não entenderam o tamanho das coisas boas que fizeram e as reações em cima das coisas boas. Se eu estou falando aqui do que é mexer a placa tectônica, incorporar muita gente, e esse pessoal do andar de cima depois resolveu mandar de volta. A mesma coisa vale para a política externa. Na hora que você diz assim, eu negocio direto com o Irã e passei por cima dos Estados Unidos, os caras iam reagir. Na hora que eu aproximei com a China, tem as reportagens de 2013, do Fantástico, né? Mostrava que os Estados Unidos, naquele momento, considerava o Brasil equivalente ao Irã. Equivalente ao Irã. Se era um país amigo, em dúvida. Então, junta isso com o pré-sal. Então, nesse momento, o pré-sal, entregamos. Né? 5G, avançamos. Mesmo com o Bolsonaro não sendo trumpista, tá? Tem a questão ambiental, é evidente, mas não acho que o Biden fará grandes intervenções apenas pela questão ambiental nesse momento. Vai pressionar, mas nada muito grande, porque ele tem problemas internos enormes. Né? E claro que se bobear, ele vai tentar catapultar a gente que é mais próximo e aliado nessa linha. Tá? Mas é bom sempre lembrar, Gisele, que o Biden teve no governo Obama, era o vice, né? E mais ainda, teve um papel estratégico, e é bom lembrar que a instabilidade, a bactéria jogada a partir da Lava Jato é do governo Obama. A gente não pode esquecer disso nunca. A guerra híbrida que os Estados Unidos fez pela questão do petróleo e pela aproximação com a China é governo Obama. Né? Então, os Estados Unidos, sim, acho que vai tentar a ideia de um imperialismo humanitário na questão ambiental, mas vai reforçar posições. Então, eu acho que, por enquanto, não vai ter grandes mudanças, não, tá, Gisele? Uhum. Legal, muito bom. Tem aqui um comentário da Mônica de Alencar Ribeiro. Ó, falei que ia aparecer gente de Bicuí. Ela falou: conheci Bicuí com um amigo Humberto, geólogo. O pai dele foi prefeito de lá. Pô, tem gente que conhece prefeito de Bicuí. É sensacional essa comunidade aqui. Tem gente do Brasil inteiro. E se não tem gente do Brasil inteiro, tem quem conheça alguém dessa cidade. Professor, foi demais. A gente precisa te chamar com mais frequência aqui para ter essa lucidez de interpretação do que está acontecendo no Brasil. Te agradeço muito por esse sábado à noite, essa aula de sábado à noite aqui. Aliás, teve alguém que pediu para você fazer propaganda. Peraí, isso. Deixa eu perguntar se eu podia fazer essa propaganda. Fala aí. Na verdade, Gisele, existe um canal do Instituto de Economia da FRJ que tem um programa, que é o Diário da Crise. Isso é um canal do Instituto da Universidade, que tem vários programas, mas toda sexta, à noite, às 19 horas, eu faço um programa que é o Diário da Crise, com essa discussão que eu faço toda semana, avaliando os fatos, os processos, utilizando a economia política. Se vocês puderem lá aparecer na sexta-feira, a gente continua esse debate e outros. Toda sexta, às 19. Tá, no canal da UFRJ no YouTube. Canal IE. Tá. No YouTube. E você também posta no seu Twitter sempre, né? Você tá lá presente. No Twitter é ótimo. No Twitter e no Facebook. Tá legal.
Então, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo, muito obrigada mesmo pela presença do professor aqui, pela aula de hoje. E um aviso, amanhã não vai ter Boa Noite 247, vai ter um outro programa no lugar, que é uma aula do Eduardo Moreira, lá do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, que é parceiro aqui da TV 247, então a gente vai transmitir essa aula dele ao vivo, tá bom? Sobre economia comportamental. Professor, obrigada, bom restinho de sábado aí, bom domingo para você. Abraço. Obrigado, Gisele, boa noite. Convidando, eu apareço sempre. Maravilha. Tchau, tchau.